Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Vamos meditar na palavra de Deus mais uma vez? Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 23 apenas, diz assim a palavra do Senhor. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos na Tua presença para meditar na Tua palavra. Rogamos ao Pai a inspiração, a direção do Teu Santo Espírito. Venha falar aos nossos corações. Nós te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Tiago, nesse capítulo 2, falando a respeito de fé e obras, e ele utiliza aqui o exemplo de Abraão, o grande patriarca de Israel, conhecido como o pai da fé. Claro, um homem que a sua fé gerou grandes obras. Todas as promessas de Deus feitas a Abraão, que hoje se reflete no mundo inteiro, inclusive na minha e na sua vida. Mas nós queremos, na verdade, meditar em especial num trecho que nos chamou a atenção. A parte B do versículo 23 diz assim: E foi chamado amigo de Deus. Ao ler toda a carta de Tiago, e mais precisamente esse trecho das Escrituras, eu fiquei meditando no que seria ser amigo de Deus. Veja a que grau, a que patamar foi elevado, né? Que grau de relacionamento com Deus galgou o nosso pai Abraão. Isso nos traz uma interrogação a mim e a você. Você tem sido amigo de Deus? Você é amigo de Deus? Eu faço essa interrogação também para mim. E pensando nisso, eu fui exatamente atrás do que significa de fato ser amigo. E a definição mais concreta é que de fato um amigo é alguém que está ligado a outro através da amizade. É um companheiro, é um defensor, é um protetor, é um aliado, é um acolhedor. Muitos personagens bíblicos tiveram este grau de relacionamento com Deus, embora a maioria deles não tenham sido chamados literalmente como Abraão de amigo de Deus, mas eles desenvolveram também um grande relacionamento com Deus. É o caso de Enoque, é o caso de Noé, é o caso de Moisés, é o caso de Davi, é o caso de Elias e muitos outros homens de Deus que viveram e que tiveram essa postura de se tornarem amigos de Deus. Mas eu e você, como nós podemos nos tornar amigos de Deus? Primeiro, isso é possível? Sim, é possível. Nós vamos ver algumas características que fizeram parte da vida desses homens, que fizeram deles amigos de Deus, e mais precisamente de Abraão, o personagem que nós estamos falando, né, e que Tiago citou aqui nesse trecho das Escrituras Sagradas. O que faz um homem ser amigo de Deus? Primeira coisa que nós precisamos entender, e se nós quisermos seguir os passos aí, os degraus, para também, quem sabe, galgarmos esta postura, ou este posicionamento de nos tornarmos amigos de Deus, o primeiro passo deste degrau é crer em Deus. Foi isso que fez Abraão, é isso que Tiago cita a respeito de Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, diz a palavra do Senhor, e foi chamado amigo de Deus. O autor da carta aos Hebreus, que cita ali a galeria dos heróis da fé, e Abraão, inclusive, é citado entre os heróis da fé, no capítulo
11, versículo 6 de Hebreus, ele vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não agradarmos a Deus, jamais poderemos ser seus amigos. O amigo precisa crer, o amigo precisa acreditar. E quando se trata do nosso relacionamento com Deus, é exatamente este crer, este acreditar, que vai nos fazer tomar atitudes em relação a Deus. Atitudes que nos aproximem mais de Deus. Atitudes que nos façam procurar agradar cada vez mais o nosso Deus, no intuito de sermos também chamados, de sermos também reconhecidos como amigos de Deus. O primeiro passo é crer no Senhor. Nós precisamos acreditar, nós precisamos entender que Deus de fato existe e se torna galardoador daqueles que o buscam, se torna recompensador, se torna presenteador daqueles que buscam a sua face. E se nós de fato buscamos, é porque nós acreditamos. Segundo passo que elevou esses homens a serem reconhecidos como amigos de Deus é que o amigo de Deus não só crê, mas obedece a Deus. Jesus, no capítulo 15 de João, do Evangelho de João, versículo 14, ele diz assim: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. A obediência, ela está estritamente ligada a esta amizade. É o elo deste relacionamento. É o que vai, de fato, dizer que nós cremos. É seguir o segundo passo, que é obedecer, meus amados irmãos. Todos os amigos citados na palavra de Deus, eles trilharam pelo caminho da obediência. Como falei anteriormente, nem todos eles, a respeito deles, foram dito, como Tiago disse a respeito de Abraão, foi chamado amigo de Deus. Porém, as suas ações, porém, a sua vida, porém, o seu grau de compromisso, fizeram deles também, claro, amigos de Deus. Como também eu e você podemos nos tornar amigos de Deus, seguindo nessa mesma trilha, na trilha da fé e na trilha da obediência. Uma coisa leva a outra, Mas nós devemos ter cuidado também, amados, porque nem todos aqueles que andavam com Jesus eram de fato seus amigos. E ele afirma isso em Mateus capítulo 7, versículo 21. Ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O amigo é aquele que faz a vontade do Pai. O amigo é aquele que obedece inquestionavelmente. Ele é fiel, ele é leal, ele confia, ele procura fazer todas as coisas para de fato satisfazer aquele amigo que é muito mais do que um amigo. É o seu protetor, é o seu criador, é o soberano que nos dá este grande privilégio de sermos chamados amigos de Deus. Jesus procurou esse relacionamento e ensinou esse relacionamento aos seus discípulos. Jesus estava constantemente na companhia dos seus discípulos, homens de uma vida comum, pecadores como qualquer um de nós, mas que ele os escolheu, ele os chamou, ele os capacitou, montou ali a sua escola de liderança e fez aqueles homens entenderem que eles seriam muito mais do que servos, eles seriam chamados de amigos. Com essa condição, ou com essas condições das quais tenho falado aqui. Primeiramente de crer e depois de obedecer.
Uma outra coisa em relação ao amigo, é que o amigo de Deus, ele tem que ser inimigo do mal. Ele tem que ser inimigo do mundo, das coisas que os leva à perdição. Salmo, ou melhor, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o seu nome. É impossível você ser amigo de Deus e continuar sendo amigo das coisas mundanas, das coisas corrompidas, continuar na prática do mal, continuar na roda dos escarnecedores. É impossível ser amigo de Deus e ser amigo do mundo ao mesmo tempo. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, foi o que ensinou a Jesus. E ele foi além, ele disse, porque ou há de se devotar mais a um e desprezar ao outro, ou vice-versa. E de fato é isso que acontece, meus amados. Não há como servir a dois senhores. Se você professa o santo nome de Jesus, se você é membro da igreja que é o corpo de Cristo, se você diz que de fato é amigo de Deus, você deve viver em obediência, você deve romper os laços com a iniquidade, você deve afastar-se do mal, de tudo aquilo que procura te afastar da presença deste grandioso e bondoso amigo que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ainda João, ou primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não é só a gente dizer que está com Ele. Não é só a gente dizer que ama a Ele, que tem Ele como amigo, mas é de fato sairmos das trevas. Você estiver no meio de uma grande multidão e você fizer esta pergunta: quem ama a Jesus? Creio eu que 100%. No mínimo 99% irão dizer que sim, irão levantar a mão dizendo que amam a Jesus. Porém, quando a gente vai atrás, quando a gente sai da teoria e vai para a prática do que é de fato amar o Senhor, do que é de fato ser amigo do Senhor, nós vamos ver de que grande maioria daqueles que confessaram publicamente amarem ao Senhor, com as suas ações, eles assim não atestam aquilo que dizem. Com as suas ações, eles negam. Com as suas ações, eles de fato comprovam que ainda estão em trevas. Por isso, João afirma isso na sua primeira epístola. E ele diz mais, a mesma epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 2, agora versículo 15, ele diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós sabemos que a ideia de mundo aí, João nunca pensou em planeta, mas ele pensou em sistema, o sistema corrompido que rege este mundo. O Senhor Jesus, ele disse que o mundo jaz no maligno. E de fato, o mundo jaz no maligno. O diabo é o príncipe deste mundo e ele tem, de fato, aliciado, induzido, corrompido e usado o sistema deste mundo, que já está corrompido desde o pecado. Ele tem utilizado isso para fazer aquilo para o que de fato ele veio, para tragar as almas, para roubar, para matar, para destruir, para escravizar, para desvirtuar. E nós vemos o quanto o sistema mundano é corrompido quando nós ouvimos as músicas, a grande maioria com as suas letras deturpadas e depravadas, a literatura, aquilo que é tido como arte,
as encenações, muitas outras coisas. Se a gente for aqui fazer citar tudo aquilo que está corrompido no mundo, certamente seria uma lista interminável. Mas eu creio que eu e você, como cristão, nós entendemos que não pode haver um relacionamento com Deus e ao mesmo tempo com esse sistema corrompido, mundano. Nós precisamos optar, e o mais coerente, o mais correto é optarmos por continuarmos sendo amigos de Deus e decretar total oposição às coisas pervertidas deste mundo tenebroso, deste mundo pecaminoso, que tenta cada vez mais nos atrair, nos seduzir e nos afastar para longe de Deus. Mas há um perigo muito grande em tudo isso, meus amados. Porque no momento em que ele nos seduz, no momento em que ele nos atrai, no momento em que ele nos afasta da presença de Deus, o inimigo toma espaço e o inimigo escraviza, o inimigo cega, o inimigo alicia, o inimigo hipnotiza, se for possível, e arrasta estas almas para o inferno, porque esta é a vontade dele. Todos os seus esforços, todo o seu empenho está voltado para levar as almas para a perdição. Mas nós temos um amigo fiel e verdadeiro, que é Jesus Cristo. E nós precisamos nos portar como verdadeiros amigos de Deus. Por isso precisamos nos enquadrar naquilo que a palavra de Deus nos orienta aqui, nesses textos, nesses versículos que meditamos nesta manhã. Vale a pena ser amigo de Deus? Sim. E como vale? Por quê, meus amados? É a última coisa que eu quero dizer para você nesta manhã, é exatamente a justificativa, o porquê de sermos amigos de Deus. O que nós iremos ganhar com isso? Claro que essa pergunta parece até, e de fato é, nesse exato momento, até subjetiva, porque nós já falamos todos os benefícios aqui de sermos amigos de Deus e os malefícios de estarmos longe desta amizade. Mas nós temos ainda outros textos da palavra de Deus para reforçar o quanto é bom e o quanto vale a pena sermos amigos de Deus. O amigo de Deus jamais será confundido, o amigo de Deus jamais será decepcionado. João capítulo 13, versículo 21. O Senhor Jesus disse assim: aquele que me ama será amado por meu Pai. Se nós amamos ao Senhor e damos prova desse amor, tenhamos a certeza de que somos também amados pelo Pai. Somos alvo do amor de Deus, portanto, da sua proteção, da sua misericórdia, da sua graça, de todos os benefícios conquistados por Cristo na cruz do Calvário. Ele nos ama, portanto, ele nos guarda. E muito mais do que isso, o Senhor Jesus disse: eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Deus faz morada em mim, Deus faz morada em você, através do Espírito Santo, se você de fato o ama, se você de fato o tem como o teu melhor amigo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, disse o Senhor Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando tiver preparado, voltarei e vos levarei, para que onde eu estou estejais vós também. Veja só, meus amados irmãos, qual será o estágio final daqueles que são amigos de Deus. Iremos morar com o Senhor eternamente. O Senhor preparou para nós morada eterna nas mansões celestiais. Ele nos ama tanto que deseja nos levar
para estarmos eternamente com Ele. Esta é a prova do amor de Deus. Esta é a prova desta amizade sincera que Deus desenvolve conosco através de Cristo. Isso nos faz lembrar, meus amados, que nós já fomos inimigos e que muitos continuam ainda sendo inimigos de Deus, porque praticam a iniquidade, praticam coisas que a palavra de Deus proíbe e que descaracterizam uma amizade íntima com Deus. Nós já estivemos também deste lado, na categoria de inimigos de Deus. Mas foi o que aconteceu? O próprio Deus tomou a iniciativa e através de Cristo nos reconciliou consigo mesmo. É isso que diz a palavra do Senhor. Ele nos reconciliou, Ele mesmo nos levou de volta à categoria de amigos de Deus. E Ele nos deu, o apóstolo complementa, o escritor da carta aos Coríntios, onde está escrito esse texto, ele disse: Ele nos deu o ministério da reconciliação. É o que nós estamos fazendo hoje, exortando outras pessoas a que também venha se reconciliar com Deus. Como é que isso acontece? Através de Jesus Cristo. Nenhum homem por si só, de si mesmo, tem essas qualidades para ser um amigo de Deus. Mas essas virtudes são colocadas em nossos corações pelo Espírito Santo, no momento que nós entendemos que Jesus Cristo é o único Senhor, é o único Salvador e que nós entregamos a Ele as nossas vidas, confessando o seu santo nome e dizendo que nós queremos sim sermos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Nós queremos galgar também este posto de amigos de Deus, como Tiago testifica aqui a respeito do patriarca Abraão. Eu e você podemos ser amigos de Deus, devemos ser amigos de Deus, em fé, em obediência, crendo que o Senhor nos ama e nós devemos nos afastar de tudo aquilo que magoa o nosso amigo, que é Deus, que entristece o nosso amigo, que é o Espírito Santo, e que causa dores nas feridas do nosso amigo, que é Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Vamos então, meus amados, orar mais uma vez, pedindo a misericórdia e a graça de Deus, que venha transformar aqueles que ainda estão na situação de inimigos, mas que sejam neste momento transformados em amigos de Deus, através de Jesus Cristo. E você, que já está na categoria de amigo de Deus, guarda o que tens para que ninguém te tome, e persevere firme e forte até a volta de Jesus para buscar a sua igreja, seus amigos. E esta amizade, ela é uma amizade eterna, há de se concretizar quando estivermos morando eternamente com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Oremos então mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai soberano, obrigado por esta palavra, obrigado, meu Deus, porque podemos sim sermos chamados amigos de Deus, como foi o teu servo Abraão. E nós queremos, ó Pai, viver em fé, em obediência e em santidade, nos afastando daquilo
que não agrada ao Senhor. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão nos assistindo neste momento, que estão recebendo esta mensagem. Se há alguém que ainda está na situação de inimigo, que seja agora reconciliado através de Jesus Cristo. E aqueles que já foram reconciliados e que são amigos do Senhor, possam continuar firmes, ó Deus, até a tua volta. Pai, nós oramos e te bendizemos, te agradecendo por tudo e pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez quero agradecer pela atenção de todos vocês. Nós aqui da Congregação Presbiteriana em São Raimundo das Mangabeiras, estamos em festa, comemorando 10 anos da implantação do trabalho presbiteriano aqui em São Raimundo das Mangabeiras. E estamos preparando aí, próximo sábado, dia 12, estaremos transmitindo uma live a partir das 19 horas de aniversário. Você de já é convidado, né? Nós estaremos providenciando aí e passando para os irmãos, né? Como você se conectar para que venha assistir. E no domingo, dia 13, teremos o culto também aqui comemorativo, 10 anos